Então, bom dia a todos, né? Vamos dar início aí à nossa aula de projeto assistido por computador. Hoje, dia 10/10/2020, né? 10 de outubro, aula do sábado, horário A, B e C de manhã. A aula passada a gente conversou sobre algumas características de utilização do software, né? Onde a gente viu aquele requisito de começar a montar as peças para fazer isso como uma validação. Dentro dessa montagem, nós poderíamos buscar das bibliotecas dos fabricantes, a gente chama de bibliotecas CAD, equipamentos, componentes padronizados de máquinas, né? Então eu vou lá no site de um fabricante de motor, pego já o motor dele padronizado, insiro na nossa montagem, parte pneumática, painel elétrico, e assim, sensores, né? Periféricos em geral. E aí a nossa ideia, dentro do software naquele momento, era fazer uma montagem, a fim da prototipagem virtual. Então você já consegue trazer maior realidade, né, do seu projeto, do seu componente, demonstrando ele realmente como ele seria montado, em escala, com as peças correspondentes. Você já consegue prever naquele momento ali muitas coisas em questão de espaço, disponibilidade de fiação, onde passar tal elemento e outro, e assim por diante. O software ele traz aquela vantagem, né, de você poder montar já fazendo como primeira parte, a gente chama aquela parte de testes de montagem também já como uma simulação. Ela ali já é uma validação sua mesmo, como você vai montar o seu produto. Então ali você já vê que, pô, eu consigo colocar esse conector aqui, eu consigo encaixar essa peça ali. Caso durante a montagem você encontre alguma dificuldade de posicionar, ver ou encaixar o elemento, facilmente você corrige antes do que o elemento esteja pronto, né, fabricado. E hoje nós vamos entrar numa outra linha também dentro do software, que são as animações, estudo do movimento, podemos falar assim. O estudo do movimento não está relacionado somente a uma animação. Ele tem diversas aplicações e características que falam sobre o comportamento do nosso projeto, do nosso sistema, do nosso produto, tá? Antes de falar de simulações, nós vamos começar a entrar nessa aula e nas algumas demais depois, dentro de algumas ações vinculadas à validação de projetos, que é justamente a parte CAI, que a gente chama, né? Nosso software é um software CAD, CAD. O CAD é a nossa própria disciplina, né? É desenho assistido por computador. Então, é o computador ajudando no desenvolvimento de um componente de um desenho técnico. Já o CAI é a engenharia auxiliada por computador, né? Onde nós vamos usar recursos de máquina para validar, na verdade, condicionar o nosso objeto a um determinado ponto, condição, e aí coletar dados em função disso. Mas é uma coisa muito interessante você falar sobre simulação computacional. Quando a gente fala disso, ferramentas CAI, o software testar o nosso projeto, talvez eu fale uma frase agora para vocês que possa parecer estranha, um pouco impactante, mas depois vocês vão começar a entender o porquê. Quando a gente fala de simulação do computador, ela praticamente ainda corresponde a 90% da ação humana. Por que da ação humana? Porque o software, eu costumo falar assim, de forma genérica, que ele é burro. O software, por que o software é burro? Porque, na verdade, a função do software é apenas calcular. O software não faz mais nada além disso. Todos os parâmetros de entrada e análise de dados, ela ainda é feita por um ser humano. Então, ou seja, o projetista, o engenheiro ali que vai analisar as informações, fornecer, coletar e analisar as informações que o software disponibiliza. Então, qualquer simulação que nós formos fazer, por exemplo, seja ela de movimento, seja ela de esforço, fluidotérmica, e assim por diante, fluido, né, fluxo ou térmico, ela é válida somente em função das condicionantes inseridas, os dados, os parâmetros inseridos no software. Quem insere esses parâmetros? Projetista, humano. O software vai parar um tempo e vai calcular, enquanto aí sim o projetista humano espera. Posteriormente, ele vai trazer diversas informações, seja em escalas numéricas, escalas de cor, gráfico, de animações. Aí vai ficar a critério, aí acaba o trabalho do software, aí vai ficar a critério do projetista engenheiro
analisar e validar aqueles dados. Validar em que sentido? Como ele expressa o real comportamento do objeto dele sobre aquela condicionante. Então, por exemplo, se você pegar lá uma simulação de esforço, vamos falar assim, e colocar forças que não estão correspondentes com o que o objeto vai estar submetido, em sentido de valor dessa força, direcionamento dessa força, frequência de aplicação dessa força, o resultado também que você vai dar também não é válido. Então, o software ele não faz milagre, ele apenas calcula para a gente e apresenta os dados, tá? Então, quando muitos falam, valida pelo projeto, pelo computador, não é tão simples. Você precisa ter os parâmetros para poder validar, ok? Hoje nós vamos ver não é o primeiro, vamos chamar de primeiro, mas já é como se fosse o nosso segundo ponto de validação. Primeiro, como falei para vocês, foi a montagem, né? A aula passada discutida. Hoje nós vamos falar sobre o estudo do movimento, tá? O estudo do movimento nada mais é do que uma simulação, uma possibilidade que o software nos permite a movimentar as peças, consequentemente ver as reações dessa movimentação. Logicamente, não adianta eu pegar e falar para ele assim, se mexa, que ele não sabe qual peça é móvel, qual é fixa, não sabe onde existe contato, são todos parâmetros que nós temos que inserir. A partir que a gente coloca essas condicionantes, ele começa a simular em função desses parâmetros. Condicionantes erradas, simulações inválidas. Condicionantes corretas, comportamento do objeto no dia a dia, no real. Legal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, tá? Nossa aula é bidirecional, nosso contato é aberto direto. Então, vamos lá, ok? Vou fazer uma apresentação inicial aqui, só da parte do software, em relação a essa caracterização, né? O SolidWorks Simulation é uma poderosa ferramenta para engenheiros de modo geral, que podem testar novas ideias de forma virtual, avaliar o desempenho de maneira rápida e eficiente, melhorar a qualidade e obter conhecimento para inovações de projetos e produtos. Então, a parte de simulação, eu coloquei aí um bracinho aí de propósito, ele entra dentro de uma parte onde não é somente eu ver o meu objeto se mover. Vou dar um exemplo aqui de um braço manipulador aí. Eu consigo ver ali graus de liberdade, eu consigo ver ali interferência de movimento. Meu objeto ele precisa ir de um ponto a outro. Qual seria o percurso que ele poderia fazer em função da estrutura física dele, né? Eu posso testar ideias, isso é o mais interessante. Eu testo ideias de forma virtual, sem ter que fabricar, sem ter que prototipar, realmente, né? Construir o protótipo. Dessa forma, você simulando assim, você consegue prever falhas e já otimizar o seu processo. Então, eu estou precisando de um grau de liberdade lá, que eu não estou conseguindo a amplitude que eu quero, em função da geometria do braço. Rapidamente eu vou lá, altero os parâmetros, desenho, né, algumas peças, componentes, e vejo se atingiu ou não meu objetivo. Então eu vou simulando, eu vou testando antes de eu realizar, materializar o meu produto, antes de eu confeccioná-lo, fabricá-lo, tá? Muitas vezes essa animação, ela vai além do âmbito aí de teste, né? Você fazer uma apresentação dessa, uma simulação que a gente vai ver hoje, como apresentação do seu projeto também, ajuda ele a validação do mesmo. Então, digamos que você tem um cliente lá que pediu para você fazer um programa para controlar um braço já existente, ou até mesmo uma adaptação, quero mudar o tipo de manipula ali dele para outras opções. Então você pode fazer essa animação, esse pré-projeto antes, e quando você precisar defender, validar esse item perante, esse projeto perante seu cliente, você vai ter uma animação gráfica, uma apresentação gráfica, agregando valor à aceitação. E não só isso, também é no entendimento das pessoas. Já participei de várias reuniões onde você meramente falar a ideia do proposta do projeto, você tem uma concepção do cliente. Mas a partir do momento que o cliente vê, talvez, aquele material ali funcionando, mesmo que virtual, como ele se propõe a ser, já abre uma outra ponto de vista, uma outra visão daquela pessoa que está ali contratando. Logicamente, também temos que lembrar que existem aptidões distintas das pessoas. Tem gente que é mais visual,
tem gente que é mais cognitivo, tem gente que é mais auditivo, né? Então tem várias percepções distintas das pessoas. Tem pessoas que entendem melhor vendo uma imagem, tem pessoas que entendem melhor escutando, e assim por diante. Então, isso aí também é uma poderosa ferramenta na hora de você validar ou apresentar o seu projeto. Tenho muitos alunos que trabalham, por exemplo, que usam essa ferramenta de movimentação para a justificação do TCC. Então, logicamente, o TCC ele é analisado de forma escrita, tudo bem, é um material impresso, mas numa apresentação, eles fazem uma animação, uma prototipagem dessa, mostrando o comportamento do projeto estabelecido. Tá bom? Vamos lá. Legal. Opa. São características que eu tirei da própria apresentação dessa parte do SolidWorks Simulation, né? Então, as soluções do SolidWorks Simulation ajudam empresas e engenheiros a impulsionar inovações e produtos, aumentar a participação no mercado, diferenciá-las das concorrências com projetos e produtos pioneiros, dar autonomia à equipe de engenharia com ferramentas 3D intuitivas e poderosas para comparar cenários de projetos e novas ideias, a fim de lançar produtos inovadores no mercado. Hoje em dia nós sabemos que a corrida, né, da engenharia ela é um pouco acelerada, então se sair um produto novo hoje ou não sair, ter uma tendência nova ainda não sair no mercado, você se lançar logo é necessário, antes que venha outra pessoa e tome o mercado. Então, você acelerar um projeto, você validar um sistema, essas ferramentas nos ajudam nesse sentido. Você conseguir trazer aquela condicionante real de funcionamento. Logicamente, hoje a gente está falando só de graus de liberdade, estudo do movimento, tá? Tem outros ensaios que nós vamos aprender depois. Você trazer essa realidade para dentro do seu software, validar o seu produto para ter mais segurança na hora de lançá-lo, acelera o desenvolvimento. Você muitas vezes pode pular uma etapa ali de confecção do protótipo físico e testes do protótipo físico, que caso precisam sofrer alguma intervenção, ele tem que voltar lá para a manufatura para ser produzido novamente. Então, seu delay de tempo aí de validação no projeto, ele fica extremamente curto. E você ganha com tempo. Isso, tempo é custo, né? Quando a gente fala que tempo é custo, não é dinheiro, é salário de empregado, funcionário, todos os custos envolvidos ali no desenvolvimento do projeto. Um mês pagando o salário de vocês, engenheiro, faz a diferença aí para muitas empresas. Aprimorar a eficiência do produto. Então você consegue, geralmente você pensa numa possibilidade, numa ação, quando você valida ou testa dentro do movimento, você vai ver que existem mais possibilidades do que você pensou. Então nosso braço era para trabalhar, por exemplo, nesse ponto frontal aqui de trabalho, mas consegue desenvolver isso lateralmente, a gente testou ali, né? Ou em vez de no ângulo de 270 graus, por exemplo, né? Então todo esse campo aqui ele pode exercer a mesma ação, não somente pontual aqui na frente dele. E isso vai trazendo novas possibilidades, ampliando a gama de aplicações. Reduzir custos de desenvolvimento do projeto, a gente acabou dando um exemplo já antes, reduzir a necessidade de protótipos custosos, então não preciso fabricar ele tecnicamente várias vezes, conforme cada alteração seja feita. Realizar testes internos, virtuais, desempenho e funcionalidade. Se eu tenho aqueles comportamentos internos, por exemplo, eu posso ver como ele se faria, né? Como se comportaria internamente o meu produto, vendo lá a passagem dos fios, os descansos, os apoios, a parte flexível ali onde a gente deixou se é suficiente ou não. Lançar produtos no mercado de forma mais rápida, né? Otimizar o desenvolvimento, redução da necessidade de elaboração de protótipos, otimização do desempenho e verificação do projeto. Então, como a gente falou, quanto antes chegar no mercado, mais pioneiro você é. Talvez maior o retorno dessa nova fatia de mercado, né? Aqui é um fluxograma muito interessante, que ele apresenta de forma geral, mas mais relacionado ao SolidWorks, a parte de desenvolvimento ou solução de um problema, na verdade, nada mais é do que o desenvolvimento de um projeto. Por exemplo, vou explicar para vocês. Quando a gente fala de projetos, o projeto ele surge de três vertentes. Ou existe um problema e tem que ser solucionado, a solução é um projeto. Ou quebrou alguma coisa e precisa ser consertado, pode ser um projeto. Ou alguém quer. Alguém acha que é importante, tem a necessidade, não existe no mercado, alguém quer fazer, fabricar, então são as demandas de surgimentos de projeto.
Uma vez partindo de uma dessas três, nós temos lá uma necessidade, né? Então a gente coloca aqui, ó, a característica de que conhecimento, tarefa, produtos, limites, projetos e metas. Então essa necessidade gera para a gente o quê? O que precisa ser desenvolvido. Então ela vai dar as condicionantes ali de o que tem que ser atendido, como tem que ser atendido, qual é o tempo de resposta, todas as premissas de projeto que a gente fala. Então tudo aquilo que eu preciso saber para que o que eu vou propor seja satisfatório. A partir daí vão começar a surgir ideias, soluções, possibilidades. A gente chama de brainstorm, né? Tempestade de ideias ali. Se nós temos que resolver um problema, não existe nunca uma única forma de resolver esse problema. Podem ter várias formas. E essas formas a gente vai mapear. Então podemos pensar de forma individual ou em equipe, né? Então digamos lá que a gente, aqui nós quatro aqui somos uma equipe de um projeto, e aí temos uma problemática, mapeamos 4 soluções, solução A, B, C e D. São 4 possibilidades de solucionar nosso problema. Qual delas seria a mais viável? Não sei, talvez alguma pessoa, um de nós fale, eu me adapto mais ao A, porque eu já vi uma aplicação similar. Não, mas o B já foi aplicado para outro sistema, também funciona. Mas o C ninguém fez ainda, né? Uma novidade, talvez seja um... E aí? Como a gente ter parâmetros para decidir? Um deles pode ser a parte de simulação, mas aí entra uma parte de simulação prévia que eu vou mostrar para vocês. Meça projetos com base em metas usando simulação, mesma interface de usuário dos projetos para a simulação, analisa rapidamente movimento, resistência estrutural, taxas de fluxo, problemas térmicos, tem várias possibilidades. Essas aqui são as simulações base, a partir dela a gente consegue fazer diversas outras derivações de simulação. Outra coisa interessante, isso aqui é uma análise prévia, então eu não vou fazer uma simulação tão, não digo perfeccionista, mas com tantos parâmetros associados. Então aqui, por exemplo, se eu fizer uma montagem de uma ideia e aí aplicar aí um teste de movimento, eu posso ver que talvez um se sobreponha sobre o outro, né? Em função de aplicabilidade, funcionalidade, montagem, componentes. Vou lá e faço um teste de esforço. Esse aqui ele tem uma estrutura bacana, mas ele é mais frágil. Talvez para nossa aplicação não seja o recomendado. Então veja que essas pré-simulações, por que eu estou falando pré? Porque não tem tanto requisito. A resposta da simulação, aqui o resultado, é informação para a gente ter segurança nas ideias que nós desenvolvemos. Então, dentre essas problemáticas, dentre essas soluções da problemática, nós escolhemos uma, por exemplo. Então, chegamos lá à conclusão, depois de pequenos testes, que o item C, a ideia C, podemos falar assim, esta ideia vai ser o desenvolvimento do nosso projeto. Aí vai mudar. Enquanto a gente tinha 4 pessoas pensando em possibilidades distintas, agora são 4 pessoas trabalhando no mesmo objetivo, na mesma ideia, né? Não que o objetivo seja diferente, mas até chegar a eles, eram ideias distintas de chegar ao mesmo objetivo. Agora nós temos a mesma ideia. A partir daí, entra na real etapa de engenharia, onde eu vou ter uma ideia, eu vou refinar ela, testar, validar e avaliar. Se estiver ok, para frente. Senão, eu tenho que voltar, redefinir, refinar, redefinir alguma etapa, novamente testar e simular e validar novamente. Cuidado, abre um parênteses aqui. Aqui é onde muitas empresas ou projetos acabam morrendo por falta de gerenciamento dessa etapa. Por quê? Muitos trabalham aí, às vezes, sem tanta informação, faz ali um projeto, não faz um teste bacana, avalia de qualquer forma, quando chega aqui, não tem sucesso. Ou testa tanto aqui, que perde muito tempo nessa etapa, e aí consome todo o dinheiro para a fabricação e assim por diante. E aí o tempo estoura, ou seja, aquele projeto que era para ser executado em 40 dias, já está em 60 dias, porque essa parte da engenharia aqui não trabalhou bacana, e aí eles estão naquele loop infinito. O que é o loop infinito? Nunca chega numa solução que vá atender a todos. Geralmente, quando isso acontece, é por falta de gerenciamento, falta de meta, objetivo do projeto, né? Objetivos a serem alcançados. Por exemplo, vamos dar exemplos aqui, também falar sobre essa etapa aqui, que é muito interessante.
Conforme o projeto evolui, a referência de análise é 100% associável ao projeto, o que permite projetos de orientação por simulação. Então, quando a gente fala aqui, ó, vou refinar, vou definir o meu projeto, testar e validar, aqui eu já estou trabalhando no nível de aplicação real. Então, eu vou colocar lá a capacidade de carga, por exemplo, que ele realmente vai ter que segurar. Como essa carga pode ser inserida, né? Vai ser um choque, vai ser intermitente, vai ser constante. Eu posso colocar esses parâmetros para simular. Vou ver como o meu objeto se comporta em função disso. E aí eu vou avaliar se está ok, satisfatório ou não. Logicamente, para eu avaliar, eu tenho que testar. Para eu testar, eu tenho que ter os parâmetros corretos. Então veja que aqui é uma simulação um pouco mais aprofundada, né? Aproveita a inteligência de modo de CAD na simulação, modelo CAD. Inteligência computacional, inteligência do software. O software vai calcular aquelas possibilidades. Comunica os resultados por meio da equipe de projetos. Então ela vai sentar os resultados, vamos sentar e analisar esses resultados. Chegamos aqui na solução. Pronto, é isso aqui. Podemos ou não fabricar o protótipo, já que a gente validou muitas coisas aqui. Tem empresas que, na primeira etapa, podem até desenvolver um protótipo, mas muitos, depois de um tempo daqui, já pulam para a fabricação, e aí envio, despacho ou aplicação no cliente. Então, deu para entender mais ou menos a sequência, aonde os pontos, dentro do desenvolvimento de um projeto, aonde a simulação pode entrar. Talvez vocês estejam mais familiarizados, por exemplo, com validação de programação, né? Então eu faço alguns códigos lá, vou lá, compilo, vejo se minha rotina está ok. É a mesma linha de raciocínio, eu posso fazer compilações antes, só para ver se aquela subestrutura, aquela subbase do programa está ok. Depois eu faço uma simulação completa, já com mais periféricos, comunicação lá para validar um completo projeto. Mesma ideia de raciocínio. Quando a gente fala de teste de simulação de movimento, para ele acontecer, existem algumas etapas e algumas decisões. Como assim? Primeiramente, para simular dentro do software, nós precisamos modelar uma peça, desenhar um componente. Uma vez esse componente desenhado, ele ou outros componentes, nós temos que fazer uma montagem. Por que a montagem influi no estudo de movimento? Digamos que eu tenha lá um eixo que gira para meu sistema funcionar. Mas, durante a montagem, eu fiz ali as restrições de posicionamento de uma forma que não permite que meu eixo gire. Consequentemente, eu não vou conseguir fazer o meu estudo de movimento, porque quando eu for simular, esse eixo vai estar travado. Então, desde a montagem lá, eu já tenho que trabalhar pensando quais simulações eu vou fazer, a fim de permitir os graus de liberdade. Mas eu tenho um eixo, então eu não prendo ele? Não. Esse eixo ele tem que estar ali concêntrico com o local onde ele está apoiado, que seria o mancal, e talvez ele gire, mas ele não pode andar axialmente também, né? Deslizar ali, isso aí você pode travar. Mas as graus de liberdade, por exemplo, tem que permitir que ele gire, que seria o essencial de um eixo, né? E assim por diante. Então, feita a montagem, nós vamos entrar no âmbito do estudo do movimento. Dentro do estudo do movimento, existem 3 possibilidades: animação, movimento básico e análise de movimento. Qual que é a diferença entre eles? Movimento básico, animação, desculpa, é apenas o movimento. Vista explodida, montagem, não realiza análise. Eu vou apenas fazer uma animação no meu sistema, na minha estrutura. Quando eu vou para um movimento básico, eu já tenho que considerar alguns parâmetros. Então já entra alguns parâmetros da física. Por exemplo, gravidade, contato. Eu tenho que já considerar algumas características. Quando eu venho na análise do movimento, não. Aí já é uma simulação precisa com os parâmetros da física. Eu tenho que colocar lá a força real que está sendo aplicada, como que é essa força, se eu tenho um atrito, se eu tenho ali uma constante elástica, por exemplo, de algum elemento que esteja trabalhando, e aí ele vai me gerar resultados, dados gráficos, né? Que eu vou poder analisar e validar o nosso projeto. Então veja que é sempre nessa linha de raciocínio a montagem. Então a animação, por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, a animação eu faço para vender o meu projeto. Eu vou lá, faço uma animação e apresento para o cliente a ideia. A partir daí, quando eu fechamos o projeto, então eu vou refinar esse meu desenho. Logicamente, ali eu tinha feito
menos detalhamento, alguma coisa mais abrangente. Movimento básico, eu já vou considerar alguns parâmetros para validar a minha ideia. Minha ideia validada, foi projetada, desenvolvido, vou fazer uma análise de movimento para, aí são dados internos para eu validar o meu projeto, assim de ele atende ao que for necessário, ok? Pessoal, tá dando para entender a linha de raciocínio aí que nós estamos fazendo? Assim, professor, tranquilo. Legal, show de bola. Quando a gente fala de estudo de movimento, eu vou colocar alguns mecanismos aqui para gente. A maioria deles vocês vão aprender ou aprenderam lá em projeto. Não, projeto de função de máquinas não. Aí em projeto de sistemas mecânicos. Surgiu aqui só o nome. Então, por exemplo, engrenagens, né? Engrenagens são rodas dentadas com dentes padronizados, que podem ser tanto internos quanto externos, e transmitir movimento ou força entre eixos. Então, eu posso fazer uma montagem lá, onde, num grau de liberdade, eu vou simular a transmissão de movimento entre os sistemas. Né? Não importa o tipo de engrenagem, dente reto, helicoidal, se ela é externa ou interna, espinha de peixe, cônica, sem fim, nós podemos fazer caracterizações de movimentação que uma vai empurrar a outra, e aí você vai validar o seu projeto. Correia e polia, né? Nós estudamos lá em projeto e sistemas mecânicos, a transmissão de potência entre eixos. Então, eu vou simular lá o movimento de correias de polias. Logicamente, a correia não é um elemento flexível dentro do projeto. Nós vamos fazer uma falsa sensação de correia, mas vai ter uma restrição lá de movimento que uma polia vai impulsionar a outra, tá? Em função de diâmetro, de relação de transmissão, tudo aqueles parâmetros lá nós vamos colocar em consideração dentro do projeto. Movimentação linear. Estou fazendo minha router lá, né, um exemplo. Quero ver os graus de liberdade dela, quero fazer uma animação dela se movimentando. Lá, o motor, né, onde tem a ferramenta, os graus de liberdade. Tudo isso é possível. Então, movimentação linear, compasso, em função do giro, quanto ela vai andar. Guias lineares para manter linearidade, né? Centragem ali, posicionamento. Atuadores lineares, pneumático, elétrico, por engrenagem, né? A cremalheira, que é uma engrenagem plana. Isso aqui é como se fosse aquela engrenagem do portão automático da garagem, que você aperta, o portão corre para o lado direito, o lado esquerdo abre e fecha, né? Linear. Ali é um sistema de por engrenagem peão cremalheira, que a gente chama, que é esse aqui. A CAMI, talvez muitos possam não conhecer, é um elemento de máquina cuja superfície tem um formato especial, então você tem um eixo, uma geometria excêntrica, e temos uma peça em contato constantemente. Então, em função desse giro, você tem uma reação nesta peça. Então, se transforma movimento linear, rotativo, em movimento linear, com um certo período, grau, variação. Comando de válvula de um carro, né? Por exemplo, funciona pelo princípio de Kami. Tá? A roda Geneva, ou cruz de moto, que muitos chamam, é utilizado na automação, coloquei aqui para discutir isso com vocês, quando você tem aquelas montagens onde tem estágios. Então, eu tenho uma dosadora aqui, ó, que eu tenho que dosar uma peça por vez, ou eu tenho um ponto de trabalho aqui, ó, fez a operação, chega a próxima, faz uma operação, chega a próxima, faz outra operação, né? E aí, muitas vezes, a gente pode achar que é o motor ligue e para, mas você pode ter um mecanismo contínuo, que mecanicamente ele faz o posicionamento lá e mantém. Se eu quero acelerar o processo, basta eu aumentar essa velocidade. E aí eu tenho uma variação lá no meu posicionamento de giro. Biela manivela do motor, né? Que a gente fala motor a combustão. Então, você transformar movimento linear em movimento rotativo é possível, né? Então, aqui é como se fosse o carro, né? O pistão lá recebe combustível, exerce a explosão, ele desce movimentando o virabrequim, que transmite movimento lá para a caixa variadora de velocidade, consequentemente para a roda. Então, é um sistema já que funciona como transmissão de movimento. Dentro do... foi mal. Existe um mecanismo também chamado mecanismo 4 barras, ou quadrilátero articulado. Muitos chamam também popularmente de tesoura, tá? Aquelas mesas de elevação, aquelas plataformas de elevação que estão utilizando muito hoje em dia. Qualquer mecanismo ali que você queira, uma movimentação linear. Então, quando você pega aqui o mecanismo de 4 barras,
você pode simular ele e ver o comportamento do mesmo, né? Nada mais é do que você movimentar barras paralelas a fim de transformar num movimento linear. São mecanismos conhecidos que a gente usa em recursos de simulação, mecanismos para funcionamento de equipamentos. E aí, quando você fala em estudo do movimento, existe dentro do nosso SolidWorks uma animação não, um tutorial falando de estudo do movimento. Então, por exemplo, aqui tem o nosso software, como que funciona aqui com o nosso software? Nós temos aqui no canto direito superior a ajuda, né? A interrogaçãozinha. Do lado da ajuda nós temos uma setinha. Clicando nela tem aqui, ó, tutorial SolidWorks. Vou arrastar para cá e ele abre outra tela minha aqui. Então eu tenho aqui do lado, ó, o tutorial. Só trazendo uma altura aqui que a cabeça não preenche, hein, meu cabeção. Só o software aqui. Então, por exemplo, se eu venho aqui, ó, avaliação de projetos. Nem da avaliação de projetos, eu tenho o primeiro que a gente está vendo hoje, é o primeiro deles, ó, animação. É o que a gente vai falar hoje. Mas nós temos que vamos falar depois, não hoje, outras aulas, simulação de esforço, de fluxo. Dependendo da área que você trabalha, você pode fazer calcular o custo de fabricação das suas peças e produtos. Então você consegue fazer ali uma simulação de produção. Aqui, ó, o impacto ambiental do seu projeto, em função de resíduos, de lixo e assim por diante. Aqui é só a parte de dimensionamento e outras simulações que tem aí. Então veja que o software ele traz essa realidade aumentada para a gente de simulação em vários âmbitos, né, em várias características. Vamos começar aqui com a animação. Quando a gente abre aqui a animação, eu tenho a possibilidade de trabalhar de forma linear, posicionamento preciso, ou em função de gráficos de posicionamento. Por exemplo, se vocês trabalham, eu acho que, não lembro qual é o nome da disciplina de vocês, acho que é robótica, vocês trabalhavam com a matriz de posicionamento de um braço, né? Deve ser ela, não lembro. E aí, me corrijam só se eu estiver errado. Se você pegar aqueles parâmetros de equação de movimentação do braço, você consegue usar aquela equação dentro do software e simular o posicionamento. Dá para você ter essa interface de comunicação. Então, por exemplo, quando você começa o tutorial, você vai lendo e avançando, você vai montar esse itemzinho, esse componente. Quando a gente fala que o software ele é burro, é justamente nessa linha. Ó. Por exemplo, vou tirar só meu ponteiro vermelho, pessoal, que ele atrapalha um pouco aí. Tá abrindo a peça. Por exemplo, aqui já foi feita a montagem e falado os eixos, os posicionamentos das peças. Não adianta eu simular o movimento, porque o software não interpreta que as peças estão se sobrepondo, ó, né? Ele não limita a grau. Enquanto que o correto dessa peça, tá, seria ela trabalhar deste ponto até este ponto. É um grampo de fixação tipo torpedo, a gente chama, tá? Então a peça estaria aqui na ponta, eu colocaria ela aqui, eu apertaria aqui para fazer o travamento dela, até aqui, pá, ela trava. Então veja que o software ele não mostra para a gente aqui essa questão de sobreposição ainda, né? Porque nós não fizemos as restrições corretas, mas podemos simular o movimento. Então eu vou mostrar para vocês agora, só um instante, só fechar esse aqui, fechar o tutorial, não salvar. Vou mostrar para vocês o próprio software mesmo, agora, algumas ideias de simulação e estudo do movimento, ok? Então vamos lá, por exemplo. Pessoal, qualquer dúvida é só falar. A simulação, estudo do movimento, ela ocorre dentro de uma montagem. Então eu vou partir aqui de uma montagem. Como eu não tenho nada desenhado aí, desse aqui eu vou falar para vocês depois.
eu vou pegar do próprio toolbox, da própria biblioteca de projetos aqui do software, um parafuso e uma porca. Então, eu vou entrar aqui na biblioteca de projetos, toolbox. Se não estiver ativo, é só ativar, tá? Ele está ativando aí agora. Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Tranquilo, professor. Legal, show. Veja que aqui é a bibliotecazinha de parafuso. Eu vou pegar aqui no Americana Métrica mesmo, Azimétrica, um parafuso sextavado. Vou pegar meio aleatório, sem medidas mesmo, tá? Mas eu vou colocar só o padrão. Então tem aqui um parafuso. Ele vai ser, acho que um M12, que é o que parte essa norma. Não, tem aqui, ó, M12. Vou colocar um M10, vai. Não tem problema não. Comprimento, ele tá com 80, então eu vou colocar um pouquinho menor, 50. E ele tem aqui, ó, 26 milímetros de rosca. Na verdade, eu posso colocar ele rosca completo, né, ó. Ou posso comprar com a haste. A haste é essa parte rígida do parafuso, do corpo dele, né, e rosca só na extremidade. Legal. Vou deixar o parafuso aqui. Só quero um, não quero o outro. Então, vou finalizar aqui, ó, no cantinho, pode ser aqui no outro. Só colocar aqui na isometria. Temos no parafuso. Vamos colocar uma porca. Porca. Vou pegar uma porca comum aqui também. Vou chegar perto dele. Na verdade, não. Vou deixar ele fora aqui, ó. Ela é M10. Ele interpreta que o parafuso é M10. Vou colocar aqui também a caracterização da rosca interna. Tá aí tranquilo, ó. Uma porca montada, ok. Ele vai abrir outra aqui. Não quero, posso fechar aqui no canto também, ó. Xzinho vermelho, beleza. Então temos aqui uma porca e um parafuso. Em posicionamentos, eu sei que o centro dessa porca, aqui, ó, esse furo, estará alinhado com o parafuso, né? Que essa peça aqui, ela vai trabalhar aqui girando, logicamente girando assim para a gente colocar e tirar. Vou falar também que essa superfície aqui, ó, vai estar alinhada com essa face aqui, ó. Só para falar que o parafuso está dentro da peça. Vou dar um ok. Então aqui seria a nossa montagem. Isometria. Como se tivesse aí um parafuso montado em uma porca. Estudo no movimento. Dentro da tela, que nós vamos só salvar isso aqui. Parafuso. Porca e parafuso. Salvar. Dentro dessa montagem, eu aqui embaixo, ó, canto inferior esquerdo, embaixo dos eixos cartesianos, nós temos estudo do movimento. Só clicar nele, ele vai abrir essa janela aqui pra gente. Opa, ele vai abrir essa aqui. Aqui eu tenho as possibilidades de animação, movimento básico. Eu estudo do movimento, porque não aparece. O software, geralmente, ele pode ter suprimido essa opção e desativá-lo, só para ele rodar mais leve. Se eu deixar ativo ele não for usar, é só mais memória de computador que ele vai usar, porque o software vai ficar mais pesado. Então, tem tanto essa quanto diversas outras partes de simulação, elas estão suprimidas. Para ativá-las, basta eu vir aqui, ó, em configurações, aqui em cima, ó, opções, clico na setinha, tem suplementos. E aí eu vou ativar, por exemplo, essa parte de análise de movimento. Estudo do movimento, ó, é o Motion aqui, ó. SolidWorks Motion. Seleciono, ok. Só esperar um tempinho, ele está processando, ele está montando aí, né, tá até vai aparecer o tempozinho aí, tá? Ele está ativando. É assim mesmo, pessoal. Mas o meu aqui que tem programa de vídeo, transmissão, um monte de coisa aqui ligada ao mesmo tempo. Pronto. Então, se eu vier aqui agora, ó, na minha lateral, aqui, ó, eu tenho animação, estudo do movimento e análise do movimento. Ou seja, ele abriu a possibilidade de simulação. Vamos começar com uma animação. Esse nosso estudo aqui é uma animação, vai ser.
Quando eu vou fazer uma animação, é essa árvorezinha aqui que a gente faz toda a configuração do nosso projeto. Então vamos lá. Aqui ainda tem alguns inativos, porque ele não tem como... Lembra aquela questão do software? Ele só ativa a opção a partir do momento que você pode usar ela. Ele está inativo, mas é o calcular. É como se fosse o compilador. Vamos compilar para ver se roda. Aqui é só reprodução, stop, avança, linha do tempo de simulação, velocidades de simulação. Animação, eu posso salvar o vídeo, nós vamos salvar. Aqui nós vamos importar uma animação de algum ponto, já já a gente vai ver isso. Aqui é pontos automáticos chave dentro do projeto a gente usa. Motor. Quando eu clico em motor, por exemplo, ó, eu tenho motor rotativo, motor linear. Então, dependendo da movimentação que eu for fazer aqui, eu faço as configurações. Ah, mas se esse motor só trabalha velocidade constante? Não. Distância, oscilação, segmento, ponto de dados. Ó. Você pode inserir aqui uma matriz aí de posicionamento, uma equação, servo-motor, tá? Então você consegue simular diversos elementos aí. Não é motor agora. Aqui do ladinho, mola. Então a mola eu consigo colocar lá uma elasticidade no equipamento, no componente, constante elástica dele, comportamento dela, né? Qual o objeto, qual a linearidade, qual é a força, a constante elástica envolvida nela. Ou pela força, ele calcula a constante elástica. Amortecimento, absorção de energia. Porque uma mola, ela absorve e devolve, né? O amortecedor, ele absorve e dissipa essa energia. Quanto? Dissipação. Contato. Eu tenho que falar que os objetos têm contato, porque o software não sabe que um está em contato com o outro. Gravidade. Opa. Aqui ele deu um errozinho, porque em animação eu não entro esses parâmetros, né? De gravidade, contato, isso aí já é movimento básico ou análise de movimento. Então, ó, em animação, se eu clicar aqui, ó, a ferramenta que você escolheu requer uso de movimento básico. Ó. Ele não faz isso na estudo do movimento, que é o quê? Contato, gravidade ou prototipagem de equações por meio de gráficos. Então eu posso pegar lá um gráfico e usar aqueles parâmetros, os pontos do gráfico como movimentação no meu componente. Então, por exemplo, se eu faço um grau de liberdade lá de um braço, eu posso expressar esse grau de liberdade por uma equação, por uma expressão ou por um gráfico, né? E aqui são algumas configuraçõezinhas aí que você altera as animações. Então, por exemplo, temos um parafuso, vamos fazer uma animação. Digamos que nós inventamos isso aqui, precisamos mostrar como ele funciona, né? Um parafuso, como ele funciona? Eu tenho o parafuso meu aqui, na própria montagem, pessoal. Lembra que quando o primeiro elemento que a gente insere, ele fica fixo? Então, eu vou botar um direito, ó. Ele está para flutuar, ou seja, ele está fixo. Nesse aqui, você vê com o botão direito, ele manda fixar, ou seja, ele está flutuante. Então, é a porca que vai se mexer lá, porque na montagem nós inserimos primeiro o parafuso, depois a porca. Primeiro elemento inserido, ele fica travado, ele é a referência. Então, nós vamos pegar aqui o motor rotativo. Vamos colocar ele aqui na porca, ó, vou clicar na porca, ó. Ele já identificou ali, ó, o eixo dela, né, como ela gira, ó, tá? Vamos falar que ela vai girar uma velocidade constante de 30 RPMs. Vou dar o OK. Ó, ele já abriu para a gente aqui uma linha do tempo. Então ele colocou que ela vai rodar durante 30 RPMs durante 5 segundos. Quero trabalhar menos tempo, só 2 segundos. Eu arrasto a linha do tempo aqui para 2 segundos. Vamos deixar no 5 aqui, que eu vou mostrar para vocês já já qual vai ser a nossa lógica. Ativou o calcular. Calcular. Olha a nossa porca girando a uma velocidade de 30 rotações por minuto. Legal. Mas espanou essa porca, ela está girando parada? Não. O software, ele é burro. Nós temos que informar para ele as condicionantes. Então, nós falamos primeiramente que ele gira. Legal. Vou inserir outro motor. Motor 2 aqui ele vai aparecer. Agora, linear. Eu vou falar que essa superfície vai avançar nesse sentido. Se fosse no outro, era só inverter aqui, ó. O giro também, pessoal, ele apareceu certo, eu acabei deixando, eu nem comentei com vocês. O anti-horário afrouxa, né? Então ele estava girando certinho o anti-horário para afrouxar a porca. Qual a distância? Velocidade constante ou distância? Vou colocar uma distância. Na verdade, teria que ser uma velocidade constante. Vamos colocar uma distância.
Então tinha, se não me engano, 28 aqui de comprimento a rosca. A porca ela vai ter 10 ou 12, a altura da porca é similar ao diâmetro do parafuso. Então vamos andar aqui, ó, 40 milímetros em 5 segundos. Ok. Olha, ele criou um outro motor aqui, ó, linear. Ó. Então tem um motor rotativo e um motor linear. Vamos mandar calcular. Por que ele não funcionou? Putz, calma. Lembra lá na nossa montagem que nós colocamos um parâmetro falando que essa face aqui, ó, é linear com essa? Ela está bloqueando o movimento. Vou excluir ela aqui, ó. Voltar aqui para a isometria. Voltar no estudo do nosso movimento. Vou mandar recalcular. Acho que eu tenho que salvar. Era para ter funcionado, só um minuto. Salvamos. Voltar aqui. Calcular. Não funcionou. Por quê? Vamos mudar um parâmetro aqui. Botão direito. Opa, estou no tempo 5, vou voltar só para o 0, né? Botão direito. Editar recurso. Ah, tá aqui, ó. O meu erro foi aqui, ó. Ele está iniciando. Quando eu fiz a programação, olha só como é. Tem que tomar cuidado, pessoal. Quando eu fiz a programação, eu simulei com vocês o giro. E aí parou aqui em 5 segundos. Eu não voltei a linha do tempo. A gente configurou o motor linear. E aí ele começou, ó, o inicial, ó, hora de início, 5 segundos. Na verdade, a hora de início é 0. E o tempo que ele vai percorrer é durante 5 segundos. Tá? Ok. Agora sim, ó, calcula. Olha lá nosso parafuso saindo. Então a gente simula aí como se estivesse desmontando a porca. Ah, andou muito aqui ainda. Vamos ver aqui em 4 segundos, ó. Vamos recalcular. Andou bastante. Ele vai mandar sempre isso, porque o perímetro de velocidade aqui é o mesmo, né? A distância que a gente colocou, ele só vai trabalhar mais rápido. Ó. Mas o percurso vai ser sempre o mesmo. Por quê? Ah, foi um pouquinho menos aqui, ó. Vou colocar aqui 4 segundos, então ficou bacana. Legal. Então aqui nós simulamos, ó, como se fosse uma animação de uma porca e um parafuso montando e desmontando. Consigo colocar em outra vista? Consigo. Por exemplo, aqui, ó, ela está na isometria. Eu tenho que vir aqui em orientação de vista, botão direito e desativar a chave. Vou colocar ela aqui do lado, ó, por exemplo. E olha lá, vou dar o play. Olha aí nosso parafuso funcionando. Legal, né? Olha o que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou salvar essa animação. Voltei para o 0. Salvar a animação. Ela vai pegar aqui o tamanho da tela, ó, né? Vou salvar aqui com porte parafuso mesmo, arquivo AVI. Vou colocar uma taxa menor aqui, ó, 1:1. Corto o parafuso, não dá. 16:9, vai ficar fora aqui também. Só um instante. Imagem de fundo, não, a tela, vamos pegar a tela mesmo, correspondente à janela. Vai ser desse tamanho o nosso vídeo. Mas eu vou diminuir aqui um pouquinho a resolução dele. Ficar bem fininho e comprido, não, vai ficar estranho. Isso aqui são configurações que a gente vai fazendo aí para simulação, tá, pessoal? De 16:9, só que aqui eu vou colocar 720 só. Vai reduzir um pouquinho, só para ficar menorzinho, para a gente ver como fica. 7,5 quadros por segundo, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, eu vou colocar uns 12 quadros por segundo, salvar. Vídeo 1, ok. Os resultados dos estudos de movimentos estão desatualizados. Deseja salvar? Sim. Ele vai recalcular e salvar aqui. Então ele está calculando e salvando aí, tá? Pronto, salvou nossa animação. Se eu vier na pastinha aqui que eu salvei, só um minuto, desculpa.
Foi mal aqui, ó. Então, tem aqui, ó, o desenho da nossa porca. Tem aqui a porca e o parafuso, o vídeo, ó. Vamos abrir ele aqui para a gente ver. Então, só vamos a animaçãozinha dele funcionando aí, ó. Saiu da tela em função do tamanho que a gente está usando aqui, tá? A área de trabalho que a gente escolheu lá. Poderia ter corrigido isso? Poderia ter puxado ele para o lado. Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp para vocês assistirem depois desse vídeo aí. Então, rapidamente aqui, ó, consigo compartilhar ele com o nosso cliente e ele fazer a validação lá. Estou mandando no grupo aqui também do chat aqui onde a gente conversa. Então, estou mandei tanto lá no grupo do WhatsApp como aqui. Então, veja que isso aqui é uma animação. Tranquilo? Então, beleza. Uma coisa interessante. Isso tudo é dentro da montagem. Tá? Então, basta eu salvar aqui, ó. Ele está salvo dentro da montagem, ó. Se eu fechar ela aqui, salvar tudo. Se eu vier aqui na minha pasta, ó, e mandar abrir ela novamente, ó. O meu estudo do movimento está aqui embaixo, ó. Ele está salvo lá, ó. Ele está junto com a montagem. Só mostrar outra coisa para vocês também que poderia ter feito. Vou voltar aqui para o 0. Eu vou ativar aqui, ó, a parte de vista. Então, aqui está nessa posição. Vou arrastar, por exemplo, o meu mouse aqui para o 5. E aqui eu vou colocar na isometria. Botão direito. Deixa eu ver só se ele calculou, se ele fez. Não, ele ficou na isometria, só um minuto. Vou voltar aqui para o 0. Do 0 eu vou deixar então na isometria. Tá aqui. Deixa eu só ativar aqui. Pronto, ó, já tinha salvo. Então, eu vou desativar. Vou colocar ela na isometria. Vou ativar minha orientação de ponto. E aí agora eu vou arrastar ele para o tempo 5, 4 segundos, e vou colocar ele na vista lateral aqui, ó. Nessa vista, ó. Botão direito, ativar orientação. Era para ele ter feito a... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, ele não fez. Ele está na isometria. Feita a simulação. Deixa eu ver se eu colocar agora, se ele vai ficar. Só um instante, pessoal. Não é cenário. Era para ser aqui. Ele está salvo na isometria. Quando eu chego aqui, se eu colocar nessa vista lateral, não é essa, é essa. Criou aqui, ó, pronto. Tem que só descobrir exatamente. Então, vou voltar para o 0. E aí ele vai fazer uma transição da imagem, ó, para chegar na posição, tá? Uma outra forma, você vai animando aí seu elemento. Chegou aqui no final aberto, por exemplo, ó. Eu venho aqui e coloco, ó, assistente de animação. Eu quero que ele dê um giro 360 nele. Em que eixo? Y. Tá aqui, uma revolução. Durante quanto tempo? 10 segundos? Não. Nosso vídeo tem 4, em 6 segundos. Tempo de início 4. Concluir. Ó, nosso vídeo tem 10 segundos agora. Vou mandar calcular. Aí, ó. Ele vai dar um 360 aí mostrando o objeto aí, ó. Então, por exemplo, o play total. Gira é esse. Vocês estão me escutando ainda? Eu sim, professor.
mas mudou um pouco o áudio, não mudou? Caiu o meu hubzinho aqui, o USB acabou. Ele ficou como se fosse tipo oco. O meu hub aqui de USB, ele acabou de desligar, que eu vi agora, e o microfone caiu. Peraí. Vou tirar ele. Só um instante. Melhorou? Voltou ou não? Agora ficou melhor. Pronto, voltou pro microfone aqui. Tinha caído ele aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, vou salvar só novamente o vídeo aqui. Só um instante. Nessa posição mesmo. Vou colocar uma resolução menor aqui, 720, só para você não ficar muito grande. 1500. Vamos colocar 15 quadros por segundo. Aí ele não colocou a 720, ele não pegou? Porque ele está aqui. Correspondente à janela, não. Só um minuto. Acho que esse aqui vai ficar legal. 1080. Ele não tá. Foi mal, pessoal. Eu desativei o teclado. 1080 aqui, ó. 10, 15 janelas por segundo. Salvar. Já existe. Sobressair? Sim. Não, vamos. Porca, parafuso 2 aqui. Ok. Sim. Olha, ele tá fazendo nosso videozinho aí. Eu ia desligar o motor, né? A porca. Acabei não desligando. Por hora que caiu o microfone, eu perdi o raciocínio. Então ele deu o giro aí. Então entendam que isso aí você pode fazer uma animação no seu projeto, no seu protótipo, no seu produto, para apresentá-lo. Seja no seu TCC, seja lá na sua empresa onde você trabalha, seja para validar uma ideia, né? O impacto que isso gera na apresentação, na aceitação do projeto. Tá aqui, ó, o 2, ó. Então aí, ó. Ele desmontando. Deu um 360. Mas esse parafuso girando. Vamos consertar ele aqui agora. O motor, o de giro, pessoal, é esse aqui, ó. O de giro, ele gira durante 4 segundos. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito, desativar. Olha lá, ele vai parar aqui, ó. Então daqui para cá ele não gira mais, ó. Aqui tá até mostrando pra gente, ó, desativado. Vamos recalcular aqui. Olha, parou de girar, ó. Tá vendo? Nós desligamos o motor. Então, só salvar de novo aqui, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Vai ser esse 2. Vamos usar uma outra aqui. 3x2 ficou cortado ali. 7x5 corta. Tudo isso está cortando. Esse aqui não corta, mas ele fica meio fora de centro. Mas vai ser esse mesmo. E vamos usar aqui uma proporção menor. 1080 aqui. .15 quadros, salvar, sim. Ok, sim. Ó, cadê a porca? Parou. Aí dá o giro. Pergunto a vocês, durante uma apresentação, por exemplo, um projeto que vocês estejam fazendo, vamos pensar hoje, talvez no âmbito de disciplina, para apresentar uma disciplina lá para o Joel, lá para o professor Joel, lá para o Roberto, enfim, para o Átila. Se eu fizer uma animação no meu projeto, vocês acham que agregaria valor se fosse apenas puramente escrita? Ou na defesa ali, perante um cliente, perante o seu chefe lá na empresa onde você trabalha? Vocês acreditam que uma simulação dessa agregaria valor na apresentação? Certeza. Sem dúvidas. Então, aí são coisas básicas. Então, vocês já devem ter visto, mandei aí no grupo também novamente,
essa segunda animação. Vocês já devem ter visto também, alguma vez no YouTube, aqueles vídeos daquele motor explodindo, né, saindo as peças, e mexia, depois ele montava de novo. Nós vamos aprender a fazer isso, vocês vão ver que não é uma coisa de outro mundo, né? Parecia que aquilo antigamente era feito só pela NASA. Não, nós podemos fazer também. Então, pessoal, aqui foi a animação. Legal. Salvando tudo, fica tudo salvo aqui, viu? Sempre reconstruir. Salvar tudo, reconstruir. O estudo do movimento está salvo dentro da peça. Nós vamos ver agora uma análise de movimento. Como assim? Antes de abrir uma montagem, eu vou desenhar duas pecinhas. Nós vamos fazer uma esfera caindo numa pista. Juro para vocês que eu pensei em fazer um Hot Wheels. Ele cair na pista e andar na pista do Hot Wheels, mas ficou meio complexo aqui, então eu fiz um pouquinho diferente. Pergunto a vocês, como eu desenharia uma esfera no SolidWorks? Uma bola, uma esfera. Alguém tem alguma sugestão? Muitos alunos me perguntam isso, por isso que eu pergunto para vocês, para ver se saem algumas ideias loucas. Por exemplo, ó, eu particularmente coloco na isometria, clique em esboço sempre, né? Vou escolher qualquer plano aqui, pode ser o superior mesmo. É uma esfera, vou pegar um círculo, vou abrir aqui meu círculo, vou colocar ele com um diâmetro aí de 25, tá? Vai ser uma esferazinha de 25 milímetros, estou sem teclado. 25. Vou pegar uma linha aqui no centro, ó. Vou passar daqui para cá, ó, de centro a centro. Vou cortar o que eu não quero. Aparar entidades, eu não quero esse lado. Vou ver aqui em recursos, ressalto, base, varrido não, revolução. Aonde? Nessa linha. E a gente fez uma esferazinha aí, ó. Ok. Ficou uma esfera aí, ó. Vamos salvar ela aqui. Então ela vai ser a esfera. 25 milímetros. Legal. Vamos fazer uma outra peça. Vocês vão fazer tipo um half pipe, uma pista de skate, né? Para a esfera cair lá dentro. Então, esboço. Vou pegar aqui no plano frontal mesmo. Se eu colocar na isometria, o plano frontal fica legal. Vou pegar aqui e vou desenhar a pista mais ou menos. É mais ou menos assim, ó. Essa nossa linha aqui, ela é horizontal. Eu sei que este ponto, eu vou colocar eles, esse e esse. Vou colocar eles coincidentes. Vamos colocar aqui uma distância de 100 milímetros. Um raio aqui, ó. Se nossa esfera tem 25, vamos colocar uma raio de 50. Linha. Fazer uma linha aqui por fora, ó, só para estruturar a nossa rampa. Só para falar que tá igual. Legal. Vamos aparar o que a gente não quer, não quero essa. Vai dar uns errozinhos aí, porque a gente vai quebrar algumas referências. Não tem problema. Tá aqui nossa pista. Vou deixar ela azulzinha mesmo, tá, pessoal? Senão eu ia perder tempo colocando referência. Recurso, ressalto extrudado. 100 milímetros. Vamos colocar aqui no ponto médio, ó. Que aí ele vai ficar no centro, ó. Tá aí a nossa pista feita, né? Ok. Então aqui vai ser a pista, o half pipe, né? Salvar. Nossa pista aí. Salvo. Legal. Vamos fazer uma montagem agora, ó. Novo, montagem. Então, eu quero que a peça fixa seja a pista, né? Então, eu vou inserir ela primeiro, ó. Pista. Traga ela para cá, clico na tela. Beleza, tá aqui ela. Vamos inserir agora a esfera.
Vou colocar ela mais ou menos aqui, pessoal. Cuidado. Aqui não tem nenhuma restrição de montagem, nós vamos fazer nada ainda. Veja se ela tá, ó, como ela parece que ela tá alinhada, mas não tá, né? Vou deixar essa parte de frente, vou trazer ela para cá, ó. Então aqui ela tá alinhada. Vou ver de lado aqui agora. Só tô vendo aqui, ó, se ela tá dentro da pista, tá, ó. Tá vendo que a bordinha dela tá ali? Posso até puxar um pouquinho mais para cá, ó. Legal. Vamos olhar de cima. Ó, ela tá dentro da pista. Beleza, legal. Vou voltar aqui para a isometria. Vamos salvar. Vou colocar aqui teste pista. Salvar. E aí nós vamos agora lá no nosso estudo do movimento. Aqui eu vou deixar a animação só para vocês verem o erro, tá? Vai dar um erro. A primeira coisa que eu vou inserir aqui, não tem nenhuma restrição entre elas, tá? Mas eu preciso colocar alguma coisa para funcionar. Uma coisa que nós temos no nosso dia a dia, está presente com a gente, é a gravidade. Então eu vou vir aqui, ó, em gravidade, ó. Quando eu clico, ó, a ferramenta que você escolheu requer o uso de movimento básico, ou análise de movimento, ou seja, ele vai dar errado. Então eu tenho que vir aqui, ó, movimento básico. Quando eu cliquei lá na gravidade, ele falou pra gente aqui para eu escolher o direcionamento, ó, ela tá na direção Z aqui, ó. Pra gente, nessa estrutura, vou colocar aqui até de lado aqui, ó, é direção, ó, tá vendo o Y aqui? Direção Y. Legal, ele já tá para baixo, se fosse ao contrário, era só virar aqui, ó. Tem já o valor da gravidade aqui. Ok. Ele já gerou uma gravidade para a gente. Colocamos o primeiro parâmetro da física, podemos calcular. Eu vou deixar aqui uma velocidade mais baixa, só para a gente poder enxergar. Calcula. Olha lá o que vai acontecer. Vixe, sumiu a esfera. Calma, tudo isso é premeditado. Pessoal, vou desativar aquela orientaçãozinha aqui. Só para a gente colocar ela de lado. Ele criou um posicionamento. Vou excluir esse aqui. Vou voltar para o tempo zero. Tá ali nossa esfera. Vou desativar a orientação de câmera. Vou colocar ele nesta posição aqui agora. Pronto. Pessoal, vou colocar ponto 1. Eu quero que vocês vejam o que acontece. Play. Olha lá a esfera caindo. Vixe, ela passou pela pista ou está dentro da pista? Ela passou, é porque o frame não mostrou aí. Ele não mostrou, teria que ter deixado aqui assim, ó. Não stop. Olha lá, ó, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó. Play. Olha ela caindo, ó. Ela passou pela pista, ó. Por quê? Lembra que a gente falou que o software ele é burro? Ele não sabe que existe contato, olha onde ela está aqui, ó, entre esses elementos. Então eu tenho que vir aqui e falar que existe um contato entre a esfera e a pista. Ok. Legal. Então agora ele interpretou que as duas podem se encontrar. Quando eu mandar calcular aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele criou uma vistazinha aqui, eu vou excluir ela. Aquela hora não queria fazer, né? Agora estão todas fazendo. Vamos calcular. Olha o que vai acontecer. Olha ela aí. A transmissão deixa pulsado para vocês. Eu vou salvar um vídeo e vou mandar para vocês poderem observar aí, tá? Mas ela ficou rodando dentro da pista. Vou parar aqui, ó, 2 segundos vai ser suficiente. 3. Chegar no 3 eu paro, eu vou diminuir a linha do tempo, senão vai ficar um vídeo muito grande. Puxar aqui para o 3, ó. Vou diminuir minha linha do tempo também para 3. Vou voltar para o 0. Salvar a animação. Aqui pode ser menor, aqui é 1:1. Putz, ainda cortou a pista, meu. Já sei o que é. Eu tenho que tirar essa janela e centralizar ela aqui, ó. Vamos lá, salvar.
1:1. Ah, ficou aqui, legal. Vamos colocar uma resolução menor, 1080. Foi mal, meu teclado está quebrado. Vamos colocar aqui 20 frames para a gente poder ver. Teste pista 1. Salvar. Ok. Sim. Ok. Não. Tá salvando aí. Eu coloquei uma velocidade muito baixa. Então, ó, a gente vai ver aí já já o comportamento dela em função da queda. Não sei se vocês chegaram a estudar com softwarezinhos de física, antigamente tinha um que a gente fazia essas simulações e testava. A motozinha andando lá na pista, o carrinho andando nas curvas, dava para fazer tudo isso. Eu acabei deixando aqui a velocidade de 0,1, ele só processa um pouco mais lento, tá, pessoal? Mas o vídeo vai ser normal, eu acho. Chegamos à metade. Passamos dela. Vocês conseguiram abrir os outros vídeos que eu mandei pelo WhatsApp? Eu não sei se chegaram a abrir. Eu não li ainda não, professor. Mas eu vou tentar já. Não, beleza. Tranquilo. Só salvar esse aqui, eu vou mandar para vocês, só para vocês verem a simulação. Falta meio segundo aí, que é quase 1 minuto, tá? Tá chegando. Pronto. Legal. Tiver aqui no nosso... Tem aqui, ó, teste pista 1. Vixe, ficou tudo cortando aí, ó. Não ficou bacana. Tranquilo. Vamos fazer uma outra diferença aqui. Já já a gente salva outro. A hora que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou voltar na minha montagem. Na verdade, eu vou fazer um estudo do movimento. Criar novo. Estudo novo, não. Já já eu crio. Modelo. Vou colocar aqui de lado. Olha o que eu vou fazer. Vou subir a nossa esfera, hein? Olha aí. Aumentar o estrago. Está alinhada. Aqui de cima também só ver se está alinhado. Está dentro da pista. Eu posso até posicionar ela mais aqui, ó. Legal. Vamos deixar nessa vista aqui. Vou salvar. Reconstruir sempre. Botão direito. Criar novo estudo do movimento. Está aqui ele, o novo estudo. Temos o antigo e o novo. Então eu vou vir aqui. Movimento básico ou estudo do movimento. Análise do movimento. Vou, ó. Ele apareceu aqui o gráfico para a gente, ó. Né, ó. Se eu colocar aqui movimento, ele não tem análise gráfica, ó. Vamos colocar aqui gravidade. Só abrir aqui a janelinha que a gente tinha fechado. Eu coloquei gravidade ou contato. Gravidade. Direção Y. Ok. Contato. Entre corpos, entre curvas. Tem várias. Eu posso colocar um gráfico lá e pegar a linha de um gráfico. Entre corpos, este. Ok. Vamos calcular aqui. Eu vou aumentar aqui a velocidade, 0,5. Calcula. Vocês viram que ela saiu da pista? Para vocês foi meio pulsada aí. Vou diminuir aqui para 3 segundos, que acho que vai ser suficiente. Calcula. 2 segundos ela resolve. Vou voltar aqui para o 0.
Tentar colocar ponto 1 aqui para vocês verem. Olha ela caindo, ó. Bateu na pista, correu, saltou, né, ó. Só que ela ainda tinha uma inércia para continuar andando por causa do percurso e caiu da pista. Legal. Vou pegar aqui, só salvar essa animação. Teste pista 3, 2. Não, a gente já fez. 3, 2 do parafuso. Taxa 1 para 1. Eu vou diminuir aqui só o número de frames aqui que vai dar certo. Em vez de quadro, vou colocar 10 quadros. Vou colocar 1000 mesmo aqui. E 10. Vai ser mais rápido, pessoal. Não alterei aqui só. 1x. Salvar. Pista 3. 1000. Isso aqui eu quero uma proporção de 1 para 1. 10 quadros. Salvar. Ok. Tá salvando aí. Rapidinho ele vai salvar. Pronto. Teste 3. Acho que foi até muito rápido aqui. Calma aí. Pronto. Vou pegar esse aqui, eu mando aqui para vocês. Depois vocês assistem aí, vem a reação. Então veja que isso aqui é um estudo de uma análise de movimento. Por quê? Ele trouxe para a gente aqui algumas possibilidades gráficas. Então, olha lá. Não inseri... Eu tenho que colocar os parâmetros aqui. Não vai ser agora isso, não. Deixa eu só ver aqui se por aqui eu vejo. Aqui seria eu escolher o gráfico. Não, isso aqui a gente não vai ver agora, não. Então, vimos análise, estudo do movimento. Outra coisa interessante que nós temos possibilidade é pegar uma daquelas bibliotecas CAD que a gente usa, que vai ser até a proposta da próxima aula, para salvar tudo aqui, para testar. Por exemplo, se eu vier aqui, pessoal, só lembrando que tudo que a gente está discutindo agora já está lá no AVA, tá? Ó, estudo do movimento, ok? Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no site da Festo, deixa eu só fazer o login aqui para a gente poder baixar o equipamento. Pronto. Então, produtos, vou vir bem aleatório aqui, tá? Atuadores pneumáticos, atuador com haste, DSBC é uma codificação. Vamos configurar ele aqui. Pergunto a vocês, falem um diâmetro aí para a gente escolher. 32, 40, 50, até 125. Escolham aí um diâmetro. 65, professor. 63. E o curso dele, comprimento? Vou colocar 300 aqui, ó. Só configuração de amortecimento, vou deixar normal. Já está aqui para a gente baixar. Então, aceito os termos, ok. SolidWorks, download. Download. Ele vai baixar algum arquivo por aqui. Começando a baixar aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Vou extraí-lo aqui. Botão direito, extrair. Esse arquivo aqui, ó, que é o que importa pra gente. Vou voltar lá no nosso SolidWorks. Vou vir aqui, ó, ferramentas, macro, executar. Vou vir aqui em downloads, onde é? Tá aqui ela, ó. Abrir. Ele vai montar aí. Por que executar? Ele só pedir onde ele vai salvar aqui. Documentos, não. Downloads. Ok.
Porque o que ele faz? Como a gente colocou parâmetros de diâmetro e tamanho, ele vai gerar agora o arquivo. Ele está desenhando a peça aí para a gente, automático. Como que ele vai? Tá desenhando e salvando aí, fiquem tranquilos. Ele vai gerar, ó, já fez a carcaça, ó. A haste. Tem uma porca aí, ó, dele. Ele tá fazendo a montagem agora e vai mostrar aqui pra gente, ó. Pronto. Então a gente baixou esse atuador, curso de 300, né? Não vou usar essa montagem dele. Vou vir aqui abrir. Montagem. Novo, né? Montagem. Vou aqui na minha pasta, vou pegar a carcaça dele. Colocar aqui. Vou pegar aqui, ó. Seria componente. Vou pegar a haste dele. Colocar aqui do lado. E eu vou começar a posicionar ela. Eu sei que posicionamentos, essa parte cilíndrica e esse furo, estão alinhados. Pessoal, eu vou enganar meu atuador. Como assim? Olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar um corte nele aqui só para eu ver internamente ele, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar, vou enganar o software. Posicionamentos. Vou falar que essa parte está coincidente com essa, ó, só para ele ficar recuado. Ok. Finalizo aqui. Ele está mostrando lá recuado. Vou vir aqui em posicionamentos e vou excluir ela. Fiz isso só para garantir que ela fique lá. Tá? Por que que eu fiz isso? Para quando a gente for simular, saber que ele está recuado totalmente. Tá? E ele não comece da posição. Vou ver aqui em estudo do movimento. Uma animação. Motor. Linear. Opa, linear. Nesse sentido, ele vai percorrer uma distância de 300 milímetros, que é o nosso curso, em 3 segundos. Ele vai dar 5 aqui. Foi mal, pessoal. Eu tô sem teclado, eu erro. 300 durante 3 segundos. Ok. Ele abriu 5 aqui, ele sempre abre e calcula. Ele vai abrir no 5 e vai parar. Olha lá, parou. Não preciso mais, tranquilo. Olha o que eu vou fazer. Esse motor, ele tá vindo até os 3 aqui, né? Ó. Botão direito, desativado. Vou vir aqui na barra de 4. Não, aqui é 5. Vou abrir 3, 4. 1, 2, 3. Até 8. Vou voltar para o 0. Vou colocar um outro motor linear também nessa peça. Ao contrário. Trabalhando uma distância de 300. Começando, eu vou ficar 1 segundo parado no 4. E andando até 8 segundos. Não, 8 não. Durante 1, 2, 3. Até 7 segundos. 3 segundos, na verdade, 3. Ok. Vou só editar aqui, que ele não pegou certo. Quero que ele comece aqui. Termine aqui, ó. 1, 2, 3. Desativado. Vamos calcular aqui, ó. Abriu. Parado, recuou. Tá lá, e parou. Legal. Olha que interessante que eu vou fazer. Vou só essa animação. A partir aqui no final, eu vou querer que essa carcaça fique transparente. Ó, ele criou uma linha de transparência aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Calcula. Ele vai ficar transparente ao longo do tempo, ó, para a gente chegar lá dentro, ó. Vou falar para ele ficar transparente mais rápido. Quando ele chegar aqui, ó, eu já quero ele transparente. Calcula. Olha lá, ó.
Já está transparente, ó. E aí, recuando. Então veja que a gente consegue fazer várias animações de apresentação. Eu quero que quando ele chegue nesse ponto, ele esteja nessa vista aqui, ó. Nessa não. Nessa, não, nessa. Nessa aqui. Então, novamente aquele nossa briga, né? Aqui. Se eu trazer ele para cá, eu quero ele nessa vista aqui. Porque ele não criou o ponto-chave. Só um minuto. Pronto, agora criou. Vamos calcular. Olha lá. Voltar para o 0. Calcular. Ele criou já direto lá na posição. Não, pronto. Ó. Ele veio para a posição, ficando transparente para mostrar o funcionamento do atuador aí. Veja que não é uma peça que nós desenhamos, né? Nós baixamos do software, do sistema. Por que eu mostrei isso para vocês? Opa. Que está aqui a pasta, foi mal. Por exemplo, só um minuto. Aqui foi um projetinho, na verdade usei para simulação em aula. Nós baixamos lá os elementos do próprio fabricante da SolidWorks, né? Então, por exemplo, aqui foi o atuador, ó. Né, igual a gente baixou agora. Eu baixei aquela articulação parte traseira dele, onde fica o olhar, o terminal frontal. Ele tem um garfo também. Terminal de olhar. Então, nós baixamos tudo isso aqui do software. E aí fizemos essa montagem. Aqui, ó, tem um atuador. A articulação dele da porta, preso na porta. Aqui tem na parede, ó. Né? E aí, o que a gente fez aqui? Uma simulação de movimento. Só... que ele ficou na outra vista. Então, você vê aqui o estudo do movimento dele. Já tem vários vídeos gravados. Vamos ver o que acontece. Play. Olha lá, a porta abrindo em função da movimentação do atuador. Abre, fecha. Visto de cima, ó. Tranquilo? Então você consegue fazer a animação, a montagem aí em função do posicionamento do seu elemento. Beleza? Pessoal, sobre essa primeira aula aí, deu para entender a nossa lógica, a nossa proposta? Deu sim, professor. Deu. Legal. Tranquilo. Pessoal, show. São 9h05. Vamos fazer um intervalozinho de uns 10 minutinhos, só para eu pegar uma água aqui, ir no banheiro, fazer um xixi rapidinho. Aí, daqui 9h15, 9h20 a gente se encontra aqui, para eu dar uma outra ideia para vocês de movimentação, simulação. Tranquilo? Tranquilo, professor. Até já, então. Vou deixar ativa a sala, viu? Vou só interromper a gravação. A gente volta já.